Bom dia, Glauber. Bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Mauro, Rebeca, Plínio. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Ô, Glauber, que coisa que está acontecendo em Copacabana, né? Quem diria que ia acontecer isso, né? Olha, é interessante, viu, Glauber? Eu estava vendo, pessoal, esse professor Fernando Pinduca, que se coloca como mestre de jiu-jitsu e tal, e as pessoas que estão convocando esses atos, coincidentemente, são pessoas ligadas aos bolsonaristas ali em Copacabana. É uma ação higienista que está acontecendo ali, muito preocupante, né, Glauber? Eu faço uma pergunta bem objetiva. Se conseguirem me indicar, nos últimos anos, tanto no governo estadual, com Castro e companhia, quanto no governo municipal, com o Paz, uma política que tenha sido estrutural de garantia dos direitos de criança, adolescente, que seja de garantias de direitos nas comunidades que não passem por um projeto de ampliação do Estado penal policial punitivo, eu reconheço, faço um pronunciamento e abaixo a minha cabeça. Verdade é que no estado do Rio de Janeiro, desde Leonel Brizola, com o projeto do CIEP, junto com Darcy Ribeiro, você não teve nenhuma política que tenha sido estrutural realizada pelos governos estaduais e pelo governo da capital, com exceção nos períodos depois de Brizola, ali de Nilo Batista e Benedito, que ficou um tempo no governo que foi muito curto, né? Fora isso, né, você não teve medidas que pudessem ser consideradas permanentes ao longo do tempo e que fossem trazidas até o dia de hoje. De Brizola ficou, permaneceu. Em qualquer um dos 92 municípios que você chega no estado do Rio de Janeiro, tem lá um CIEP instalado que foi desmoralizado no governo posterior de Moreira Franco. Quando você olha o orçamento do estado do Rio de Janeiro, é um dos estados que tem mais dinheiro para segurança do que para a educação pública. E o que se coloca à disposição do judiciário também está muito próximo do que se coloca à disposição para a educação, né, dos bilhões de reais no orçamento estadual. E aí a pergunta que fica é, essa política deu que resultado que fosse positivo para o conjunto da população do Rio? A sensação, entre aspas, de segurança melhorou ou piorou? Piorou, né, para o conjunto da população do Rio de Janeiro. E piorou prioritariamente na periferia, nas favelas, né, a partir da política que é tocada prioritariamente para ganhar votos a partir da morte. No ano retrasado, eu tive a possibilidade de ir com um grupo de parlamentares ao Supremo Tribunal Federal fazer uma solicitação de freio à política que estava sendo colocada em prática pelo governo de Cláudio Castro, que, na nossa avaliação, não era um ponto fora da curva. Era a percepção de que as operações onde você tinha a morte de dezenas de pessoas eram, do ponto de vista eleitoral, para ele positivas, porque ele angariava voto e apoio político com isso, né, se apresentando como, de fato, um representante da política mais nefasta da extrema-direita, e ele sentiu que no Rio de Janeiro tinha um espaço fértil para tal. Então, esse é o cenário que a gente tem no Rio, um cenário muito duro, mas fora o apontamento de dedo que a gente tem que fazer para essa política reacionária, acho que cabe a nós também, da esquerda, uma autocrítica e uma reflexão sobre os caminhos que nós precisamos perseguir no Rio para que a gente possa voltar a ter força política para derrotar, inclusive, essa linha fascista no Estado. Glauber, vou liberar o Plínio, que tem que voltar lá para a redação, agradecendo demais aí, levantou a bola desse assunto, que é um assunto crucial, realmente. Plínio, até amanhã. Obrigado.
Beleza, amanhã eu tô de volta. Aliás, a Dair está perguntando aqui sobre um podcast que eu indiquei. Eu vou colocar o link aqui para vocês, viu, Adair? E eu vou até aproveitar a fala do Glauber aí também para indicar um livro que fala um pouco desse processo, né, Glauber, da ocupação dos morros no Rio de Janeiro, que é um livro muito bonito do antropólogo Armando Viana, que chama O Mistério do Samba, que fala justamente como é que houve um processo no Rio de Janeiro que empurrou os negros para os morros, né? E houve uma ocupação classista nessa orla ali de Copacabana que ia dar no que deu, né? Mas é isso aí. Obrigado, um abraço, Glauber. Amanhã eu estou de volta. Um abraço, Plínio. Até mais. Tchau. Tchau, Plínio. Então, quando o Glauber entrou, eu ia citar que a gente se encontrou ontem lá nas Circulares, aqui em Brasília. Foi muito bom poder rever tanto o Glauber como o Sâmia também, já circulando aqui por Brasília. A gente sabe que a família foi vítima justamente dessa violência, né, do Rio de Janeiro. A gente estava no lançamento de um livro, eu quero até fazer rapidamente aqui o comercial do livro aqui da Fernanda Melchiona, sobre feminismo, tudo isso é feminismo, excelente, viu, Rebeca, esse livro, depois a gente precisa divulgar mais por aqui também. Eu queria fazer a pergunta seguinte para o Glauber. O Brasil vive diferentes tragédias e, por exemplo, com suas particularidades, no estado do Rio de Janeiro, essa questão muito forte da violência, a gente está acompanhando nos últimos dias, Glauber, também essa tragédia que está acontecendo lá em Alagoas, com a questão da Braskem, tenho certeza que você também está acompanhando. Qual é o meu ponto aqui? Você está no Congresso Nacional, nós temos uma legislatura com grande presença da tradicional elite, pode vir lá desde a colônia, se reproduzindo aí do Brasil. Como que o Congresso Nacional, como que você vive esse Congresso Nacional hoje? Como você consegue, inclusive, enfrentar essas lutas ali, sabendo que muitas dessas elites políticas que estão incrustadas dentro desse Congresso são justamente as que impedem que essas tragédias possam ser superadas pela sociedade brasileira? Sem ilusão, né, de que modificações profundas vão passar por uma decisão congressual, não com espanto, mas com a percepção de que nessa última legislatura tem ainda um fenômeno diferente das legislaturas anteriores que eu participei, porque você tem, de fato, uma extrema-direita organizada e barulhenta, que ocupa os espaços da Câmara como não fazia até então. De fato, aquele espaço que era designado e colocado, entre aspas, à disposição da velha direita, pelo menos no debate público, ele diminuiu do ponto de vista institucional na Câmara. E aí a preocupação é porque essa extrema-direita, para além de fazer os acordos, votar os projetos restritivos dentro do espaço parlamentar de ataque à classe trabalhadora, eles fazem aquilo que deve ser um papel prioritário da esquerda, que é fazer a disputa política no espaço institucional, principalmente para conquistar uma base social para fora do parlamento, né? Então, eles fazem isso, eles estão fazendo isso. E nós é que temos que fazer isso prioritariamente, porque naquele espaço a nossa derrota é permanente. A única forma da gente ter vitórias, né, no espaço ali da institucionalidade burguesa, a única coisa que desequilibra o jogo ao nosso favor, a favor da esquerda, da classe trabalhadora, é quando você tem mobilização do povo para garantir que determinada matéria possa ser votada ou não votada, né? É bem evidente os exemplos que estão sendo dados agora no governo Lula com o que é encaminhado. Quando você tem uma medida no Ministério da Economia que está alinhada com a linha liberal, ela é facilmente aprovada e nem precisa de muito esforço do governo, porque o Lira faz questão de colocar em votação essa matéria. Agora, quando é uma matéria
que vai ao encontro de uma linha que enfrenta a posição liberal ou que garante direitos aos trabalhadores, o que o parlamento faz? Imediatamente coloca uma revogação da medida adotada pelo governo. Eu dou 2 exemplos em que isso aconteceu. O governo teve uma boa medida, que foi garantir mais fôlego para as estatais de saneamento, né, contra um processo rápido de privatização, com aquilo que foi chamado de marco do saneamento. Imediatamente, o Lira colocou em votação um projeto de revogação dessa posição do governo. Agora, o Ministério do Trabalho teve uma iniciativa positiva, que foi trazer de volta os sindicatos para o processo de negociação de quem trabalha nos domingos e feriados. O que o Lira fez? Imediatamente colocou um projeto de resolução em votação para revogar essa medida do Ministério do Trabalho. Agora, o que poderia fazer com que esse jogo virasse a favor de uma pauta minimamente popular? Um processo de mobilização a quente do povo que acompanhasse o que está acontecendo no parlamento e pressionasse os parlamentares para uma posição política que não tivesse um caráter liberal ou reacionário, né? Eu acho que eu tenho olhado muito, Ana, para o que tem acontecido na Colômbia, né, com todos os seus limites e dificuldades, mas lá está se fazendo uma aposta num processo permanente de mobilização. Eu acho que deve, sim, servir como referência aqui para a gente. Eu lembro muito a declaração do presidente Petro, logo quando assumiu o governo colombiano, da lembrança que ele teve da visita que fez ao presidente peruano afastado, né, que chamou a atenção dele as mobilizações comendo, principalmente dos opositores na rua, e ele muito encastelado, né, o presidente, muito dentro do palácio e sem se mobilizar para fora dele. Isso é perigosíssimo, acho que é a vocação da esquerda, a ocupação permanente do espaço público, da rua, e a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Então, respondendo à tua pergunta, eu vejo com ceticismo que é a representação da correlação de força no parlamento, sem surpresa, mas com essa novidade que é uma extrema-direita organizada que mobiliza para garantir as suas pautas dentro, mas principalmente se comunicando para fora, o que deveria ou deve ser uma ação prioritária da nossa parte da esquerda, ou seja, trabalhar para se comunicar para fora, para mobilizar para fora do espaço institucional, para desequilibrar o jogo a favor da classe trabalhadora e emparedar essa mesma extrema-direita. Muito ilustrativo disso que você fala, Glauber, é que a gente está vendo no Senado em relação à indicação de Lula para o Supremo e a indicação de Lula para a PGR, né? A indicação do PGR, o Paulo Gonet, que é um homem de direita, veremos na PGR se ele é apenas de direita ou se é de extrema direita, vamos ver isso, que encontrou ali uma oportunidade na relação com Alexandre de Moraes para se colocar, e acabou indicado a PGR, versus a indicação de Dino, né? Paulo Gonet vai ser aprovado por consenso do Senado, vai ter 80 votos ao lado dele. A situação de Dino deve ser aprovada, mas é bem diferente, é uma campanha sistemática da extrema-direita contra ele. Exatamente. Eu queria te trazer uma outra questão, que é, essa semana a gente está muito tratando aqui no Fórum Café do paradoxo, né, dos contraditórios. Então, tem uma COP, que é uma conferência para a defesa do meio ambiente, presidida pelo presidente da petroleira dos Emirados Árabes Unidos, né, um negócio assim que é capaz de fazer uma declaração de que essa história de mudar o paradigma, de fazer a transição energética é uma loucura, isso vai levar o mundo para o planeta Terra, eles querem continuar atacando o pau, né, na destruição planetária com a emissão de combustíveis. E o governo Lula é um governo que é em si mesmo uma grande contradição por conta dessa aliança ampla, você mesmo fez referência a isso agora. E eu vi que você se manifestou recentemente, tem se manifestado em relação a um lugar específico ali do governo Lula, que é o Ministério das Minas e Energia, comandado pelo delegado de polícia Alexandre Silveira,
e que tem defendido, né? Ele foi o grande, né? Outro paradoxo da COP, ele vai lá para anunciar na COP a entrada do Brasil no grupo OPEP+, e já dizendo, não tem nada dessa história de diminuir a produção de petróleo, nós vamos aumentar. E a gente está diante de uma oportunidade que é o Brasil retomar para si as concessões das distribuidoras, as desastrosas concessões das distribuidoras de energia. A gente viu o que aconteceu em São Paulo agora com a Enel, mas que acontece no Brasil inteiro. Elas começam agora, em 2025, a vencer, e o Estado brasileiro pode pegar de volta, fazer nova licitação, e essa é a opção do Alexandre Silveira, entregar de presente por mais 30 anos. Essa é uma questão, né? O Ministério das Energias é um centro do lobby dos interesses privados mais nefastos contra o país. Você tem falado sobre isso bastante, né, Glauber? A minha avaliação aqui, Mauro, não é pessoal, é política, né? Eu conheci o Alexandre Silveira quando cheguei na Câmara, em 2009, já há mais de 10 anos, quase 15 anos, e ele era presidente da Comissão de Segurança. E era o presidente de Comissão de Segurança articulado com as posições da direita, né? E agora, no Ministério das Minas e Energia, o jogo que ele faz, prioritariamente, não é da mobilização feita pelos trabalhadores da Eletrobras, não é de uma posição, de fato, soberana em relação à garantia do controle do nosso sistema elétrico. Isso acho que está evidente para todo mundo. Agora, o grave, como você disse, é que, nesse caso das distribuidoras, você tem contratos vencendo, né? Diferente da Eletrobras, que a campanha que nós fazemos é por um processo de retomada, de reestatização, como muitos países no mundo estão fazendo, países, inclusive, que são governados não pela esquerda, inclusive de governos que têm aproximação com uma política de mercado, que estão retomando as suas estatais por conta daquela prática já conhecida, privatizou, aumenta o preço da tarifa, investimentos que foram prometidos pelo setor privado não são realizados, essas empresas dizem que existe um desequilíbrio econômico-financeiro e você fica num imbróglio sendo aí sustentado por anos e anos, né? Então, a França é um exemplo interessante disso, porque acho que ninguém vai dizer que o Macron, a não ser que seja bolsonarista, né? Porque para eles o que não é de extrema-direita, tudo é esquerda, né? Mas ninguém vai dizer que o Macron é um cara de esquerda, né? Macron é um representante típico lá da velha direita, com as relações que estabelece com o mercado, reforma previdenciária e por aí vai. Lá na França eles fizeram toda uma movimentação para tomar de volta o controle do sistema elétrico por conta desse conjunto de dificuldades já conhecidas. Aqui no Brasil, com todo o processo fraudulento que foi realizado na privatização da Eletrobras, eu considero que a gente tem todas as condições também de retomada. Teria num movimento a quente, né, que precisa ser realizado, de mobilização para tal. Essa história de ter 10% das ações com direito a voto, tendo 40% no total, é por si só um absurdo, mas a tramitação da matéria na Câmara, onde você teve uma forte influência não só do setor privado, mas dos setores mais rebaixados ali do Centrão, garantindo os interesses das térmicas, como foi o caso do Suarez, antigo da OAS, com um conjunto de elementos e denúncias que foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União, se dava para retomar. Agora, evidentemente, essa retomada ela é uma retomada de enfrentamentos com aqueles que se beneficiaram do processo de privatização, como, por exemplo, Lehman e companhia, com 3G, que passaram a ter uma força majoritária na divisão que foi feita na Eletrobras. No caso das distribuidoras, esse enfrentamento nem seria, teoricamente, nos marcos da própria institucionalidade burguesa, nem seria necessário, porque os contratos estão vencendo. Então, o governo poderia tomar a decisão de não renová-los. Aí, o que o Ministério de Minas e Energia está fazendo? Está se antecipando ao vencimento dos contratos,
para atender a um planejamento que é solicitado pelo próprio Tribunal de Contas da União para buscar um processo de renovação por um período de 30 anos, atendendo aos interesses dessas próprias empresas. Então, como é que você vai, depois de tudo que aconteceu em São Paulo, do que está acontecendo no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades que se tem com a Enel, você vai fazer uma renovação de um contrato planejado por um período de 30 anos? Isso é o máximo do absurdo. Então, uma campanha nacional, né, ou seja, as manifestações públicas pela revogação desse contrato, que, na verdade, está chegando ao fim, na verdade, tecnicamente não seria nem uma revogação, né? Seria simplesmente uma não renovação desse contrato, com o Estado assumindo e ampliando seu papel no setor de energia, nos parece o melhor caminho. Mas, para isso, tem que se enfrentar hoje os interesses que estão lá presentes no Ministério das Minas e Energia e que querem fazer uma renovação automática de maneira absurda desses contratos por um período de 30 anos, como você disse. Rebeca, prepare-se para continuar sofrendo com o Enel aí em São Paulo, viu? Desse jeito. Sim. Cenário terrível aqui para nós em relação a isso. Mas eu queria falar com o Glauber também sobre uma questão que ele está à frente, que eu acho interessante, Glauber. Ontem nós recebemos aqui o professor Décio Guimarães, que falou sobre um pacote com uma série de medidas anticapacitistas voltadas para a área da educação no Brasil. Ele está à frente também dessa política anticapacitista, e tanto você quanto o Sâmia, estiveram também à frente de uma moção que foi aprovada, que é uma moção de repúdio contra uma atitude capacitista do juiz federal Paulo Ricardo Arena Filho. Ele sugeriu o afastamento de um servidor público, que é uma pessoa com deficiência, por conta da baixa produtividade. E essa é uma pauta que também é cara para a gente aqui no Fórum Café. Gostaria que você trouxesse para a gente um pouco desse cenário, o que foi discutido até a aprovação, de fato, dessa moção. Rebeca, esse servidor, ele garantiu um trabalho online a partir de um processo específico que foi avaliado pelo tribunal. Esse magistrado, além de não ter acolhido aquilo que foi conquistado, ele penalizou, ampliou a penalização desse servidor, dizendo que, como você colocou, que um servidor com aquelas características, naquelas condições, que precisava realizar um trabalho dessa forma, não estaria inserido nas tarefas daquele tribunal que precisa de alta produtividade dos seus servidores. A fala é capacitista e ele escreve isso, né? Na verdade, ele fundamenta isso escrevendo. E esse juiz está só se enrolando mais, porque ao invés de ele recuar nessa posição, na corregedoria, ele tem tentado explicar para os demais por que o que ele está falando é correto, ou seja, porque o que ele está dizendo é o que deve ser realizado, e aí, de maneira absurda. E aí nós fomos procurados pelo sindicato, apresentando o conjunto do caso, o que aconteceu, e pediram que a gente pudesse aprovar uma moção de repúdio a esse magistrado. Assim fizemos. Na prática, o servidor foi removido, né? Ou seja, então, a injustiça ainda prevalece. E ontem, na Comissão de Garantia de Direitos de Pessoas com Deficiência, a gente conseguiu aprovar essa moção de repúdio. Do ponto de vista simbólico, é importante porque dá uma demonstração de que esse tipo de atuação não pode ser naturalizada. E do ponto de vista prático, se amplia uma pressão pública sobre a ação desse juiz e sobre a própria solicitação de responsabilização em relação à corregedoria e aos outros órgãos que vão avaliar essa decisão capacitista adotada por ele. A minha participação na Comissão de Garantia dos Direitos de Pessoas com Deficiência é recente. No ano passado,
teve uma prévia no pessoal da eleição presidencial, meu nome foi colocado por um grupo de militantes, teve uma disputa interna, ao final a decisão foi de apoiar a candidatura de Lula ainda no primeiro turno, mas a gente fez um trabalho interessante de apresentação e de discussão de um programa. E uma companheira muito querida, Marinalva, muito respeitada no Rio, demonstrando toda a falta, né, de ampliação de uma discussão sobre o tema, não só no partido, mas em parte significativa da esquerda institucional, fez uma discussão e a gente teve a apresentação de um programa bem bacana. A candidatura não veio, mas o programa ficou, e ele foi, então, trazido para a campanha de deputado federal, e a gente tomou a decisão de incorporar mesmo como um dos objetivos a serem tratados pelo mandato, entre os outros que já vinham, e para cada objetivo que a gente trata no mandato, a gente faz um seminário, Rebeca, e discute quais são as tarefas a serem trabalhadas. E foi o que a gente fez em dezembro ainda do ano anterior, fazendo com que a gente pudesse estar fazendo uma discussão mais aprofundada da pauta. Esse ano fizemos mais um encontro de avaliação das tarefas que tinham sido assumidas, e agora a nossa responsabilidade em relação ao tema aumenta muito, porque a gente perdeu a nossa companheira Marinalva, ela teve um infarto fulminante com 59 anos de idade no Rio de Janeiro. A falta que ela faz é total, e, ao mesmo tempo, ficou esse legado dela e essa responsabilidade com essa tarefa de coordenação desse grupo de garantia de direitos de pessoas com deficiência, que a gente vai procurar tocar, colocando em prática uma participação mais efetiva do mandato nessa comissão. Nossos sentimentos aqui, né, por essa perda nossa, de toda a comunidade, por essa perda para vocês lá no Rio de Janeiro, né, vocês cuja família também então, né, continua enlutada, né, a Sâmia está voltando agora lentamente ao mandato, né, depois do assassinato do irmão dela e dos amigos no Rio de Janeiro, então ficam nossos sentimentos. Nós vamos continuar com o Glauber mais alguns minutinhos, mas a Ana precisa sair correndo, voando. Ana, amanhã você está de volta, né? Amanhã estou de volta. Obrigada, desculpem sair assim intempestivamente. Obrigada, Glauber, por ter participado aqui com a gente hoje. Esperamos poder te receber mais vezes. E até amanhã para a nossa comunidade. Amanhã estou aqui de volta. Obrigado, Ana. Posso te fazer um convite para qualquer dia desse para discutir Venezuela, Guiana, Brasil? Podemos? Vamos. Opa! Precisamos. Muito obrigada pelo convite. Vamos sim. Obrigado. Valeu. Seguinte, eu vou mostrar uma foto aqui, rara. A pessoa dessa foto, o Glauber já mencionou o nome dela aqui. Isso aqui é uma foto raríssima de 10 anos atrás, deste casal, que nos interessa aqui, no caso, é o homem do casal, no casamento da filha dele. Este homem tem, e aí eu queria que o Glauber, inclusive, nos explicasse. O seguinte, no lago, o Congresso Nacional tem 2 lagos, 2 laguinhos, 2 espelhos d'água, um na frente e outro lá atrás. Lá atrás, estou convencido, tem uma criação de jabutis lá no lago de trás do Congresso Nacional. Mas não é pública, não. A criação de jabuti pertence a esse homem que vocês estão vendo aqui, que é Carlos Soares, conhecido como o rei do gás no Brasil. Tem diversas empresas de gás, é um multibilionário nesta altura do campeonato, e ele... O Alexandre Silveira está a serviço dele, lá na Bahia, ele é da Bahia, ele é, como você mencionou, o S da antiga OAS, que nem existe mais, foi vendida 2 vezes já e mudou de nome. Ele tem uma relação também de muita identidade com Rui Costa e com Jacques Wagner, mas é muita identidade mesmo. E ele é, além do rei do gás, o dono da criação de jabutis que tem ali atrás do Congresso Nacional. Glauber, explica para nós o que faz uma criação de jabuti ali no Congresso Nacional
e qual é o papel, o poder desse Carlos Soares. Não dá para pensar a República no país hoje sem falar em Carlos Soares. Mauro, eu não o conheço pessoalmente, mas assim, o que eu posso falar são das minhas percepções a partir das movimentações que eu vejo dentro do espaço parlamentar, né? Ele instituiu uma relação com políticos da velha direita, do chamado centrão, e consegue garantir os seus interesses nas medidas que são ali aprovadas. Aconteceu isso no momento da votação da medida provisória de privatização da Eletrobras, garantindo os seus interesses para as térmicas, o que fez até com que surgisse uma pequena divisão entre setores burgueses que criticaram publicamente os termos da votação da matéria de privatização durante aquele período. Se eu não me engano, a própria Miriam Leitão fez uma crítica nesse sentido. Não é que ela não fosse a favor da privatização, né? É a favor da privatização, mas se colocava contra os jabutis que tinham sido implantados para atender diretamente a esses interesses. E se repetiu agora, né? Nessa matéria que foi votada na semana passada na Câmara, naquilo que chamaram de uma agenda verde para que o Lira pudesse apresentar na COP. Chamam a atenção ali 2 pontos, né? Um primeiro ponto que atende diretamente aos interesses do rei do gás, que foi uma divisão do pagamento no setor de transporte, que vai fazer, no final das contas, que a gente fique mais ainda dependente dos gasodutos e da relação com o setor privado, mais especificamente com ele, né, com o Soares ou Soares. E, em segundo lugar, que foi a ampliação dos contratos, né, de térmicas a carvão até o ano de 2050, né? E como é que você vai falar que está tratando de uma agenda verde, dando o indicativo de uma repactuação de contrato até o ano de 2050 com carvão? Até os Estados Unidos, né, que normalmente tentam se apresentar de uma forma mais polida na foto para o mundo, mas arrebentando os outros países para garantir os seus próprios interesses, foi e fez uma apresentação, uma declaração pública na COP que estava abrindo mão do carvão como fonte de energia. E o Brasil levou, então, lá para a COP uma proposta aprovada por Lira e companhia e um relator do PL que faz com que esses contratos sejam renovados até o ano de 2050. Né? Então, essa figura que se movimenta bastante nos bastidores da Câmara, o que eu posso te dizer é que tem muito poder e muita influência para garantir os seus interesses nas medidas que são ali aprovadas. É realmente impressionante o poder de Carlos Soares em Brasília, muito, muito chocante. Falei lá da criação de jabutis. Essa ideia do jabuti é uma expressão que é atribuída a Vitorino Freire. Lá, ele foi um político com grande influência no Maranhão, foi deputado federal nos anos 50, início dos anos 60, quando o Sarney se elegeu governador, aí o poder dele começou a decrescer e ele é dono dessa frase: jabuti não sobe em árvore. Ou foi gente, ou foi enchente, se você encontra ele no galho. Então, é isso, né? O que é o jabuti? O jabuti é isso que ele se especializou e tem uma rede de ministros, secretário executivo, deputados a serviço do Carlos Soares, que fica colocando jabuti em projeto de lei, fica colocando jabuti até em medida provisória, como aconteceu no caso daquela, lembram-se, da Mata Atlântica, que tinha lá um projeto de preservar, uma medida provisória do Lula para preservar a Mata Atlântica, de repente aparece lá um negócio no meio que era poder ter gasoduto na Mata Atlântica sem medida de impacto ambiental, sem nada. O Lula acabou vetando. Então, essas medidas que não têm nada a ver com o sentido de um projeto de lei, mas que aparecem lá dentro,
sem ninguém saber muito bem por que, são chamados jabutis. Mauro, essa sua deixa me dá a possibilidade, inclusive, de fazer uma justificativa preventiva aqui em relação a algumas matérias. De vez em quando, surge um texto com um título positivo a ser apreciado e votado. E aí algumas pessoas se perguntam, mas por que, então, que Glauber votou contrariamente, não votou favoravelmente essa matéria, né? Eu, evidentemente, pelo mandato, sempre faço a justificativa pública dos votos que dou. Mas, em alguns momentos, isso tem acontecido cada vez com mais frequência na Câmara, você recebe um texto para votação, muitas vezes um texto complexo, com dezenas de artigos, para que você venha a apreciá-lo no minuto seguinte, para realizar uma votação. Isso não é feito ao acaso, isso é proposital. E aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Se você vota contra aquela medida, parece que estruturalmente você está sendo contra aquilo que de positivo está sendo anunciado pela proposta. Mas se você vota também sem fazer a leitura pormenorizada de todos os elementos que ali estão, e normalmente não é só ler, porque é lei que remete a lei, que remete a decreto, então você tem que fazer uma leitura realmente atenta, você pode estar aprovando e legitimando um jabuti como esse, e você só ficar sabendo disso no dia seguinte da votação já realizada. Isso é feito como um método pelo Centrão para que medidas sejam aprovadas sem uma ampla discussão sobre determinados temas. Então, essa é a complexidade que, em determinados momentos, está presente e que faz com que a gente possa ter um voto preventivo que diga o seguinte, olha, não teve tempo de análise desse texto, não dá para votar toque de caixa agora. Então, muitas vezes, ou você obstrui, ou você vota não, mas dando um indicativo que não é com o sentido estrutural do anunciado, mas com aquilo que está escondido e que não pode ser analisado. Isso não acontece um dia ou outro. Isso tem acontecido cada vez com mais frequência. Virou uma prática na Câmara, um negócio impressionante, verdadeiramente. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, deputada de primeiro mandato, ela me disse outro dia que ficou horrorizada com esse tipo de coisa, que ela fala, Mauro, a gente é chamada para votar e não sabe o que está votando. Porque não tem condição de saber. Aparece lá um texto 5 minutos, ninguém sabe que texto foi aquele, como é que ele foi construído. Aí vem lá, a liderança da bancada orienta, mas você não sabe também como é que estão os interesses da liderança da bancada. Você vota completamente no escuro. E, Glauber, você é um deputado experiente, diferente da Ana, que chegou agora. Não era assim, né? Não era assim. Não, nesse grau, ou seja, esse tipo de malandragem, sacanagem, sempre existiu, infelizmente, como prática política de alguns, né? Tem figuras, inclusive, que são conhecidas por isso. Agora, como método sistemático, permanente, com esse grau de frequência, assim, isso é recente, nunca teve tão ruim como está agora. Glauber, muito obrigado pela tua presença, sempre bom conversar contigo. Estou aqui em Brasília, espero que a gente se encontre em breve. Você, Sâmia, né, a filhinha de vocês, boa caminhada, boa jornada para vocês. Vocês são muito queridos, saiba disso. Abraço. Mauro, um abraço grande, obrigado, Rebeca, mais uma vez aqui pela oportunidade de bater esse papo com vocês e um abraço a todo mundo aqui também que está acompanhando. Um abração. Um abraço, Glauber. Obrigado.